Bom dia, bom dia, Soraya, bom dia a todos que estão participando com a gente desse nosso painel para discutir regulação. A gente já tem mais de 220 pessoas aqui acompanhando com vocês. Primeiro, em nome do Mercado Bitcoin, gostaria de agradecer ao Pedro e à Soraya por terem aceito o convite para vir discutir o tema de regulação cripto conosco hoje aqui nesse painel. Acho que é um dos primeiros eventos aí do mercado pós a publicação dos editais de participação social que estão acontecendo. Para a gente, especialmente aqui no MB, é um momento super especial de ver, né, que está se concretizando algo que a gente acredita bastante, que é a regulamentação dos serviços envolvendo ativos virtuais, até porque isso é um passo importante na consolidação desse setor para o desenvolvimento, para a sustentabilidade do mercado cripto. Então, é um momento de celebração para todo esse novo mercado, para o mercado de serviços envolvendo ativos virtuais. Antes da gente entrar aqui no tema do painel, eu quero apresentar vocês para o nosso público, para quem está acompanhando a gente aqui. Então, o Pedro Henrique é coordenador do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central, tem quase 10 anos de atuação no banco, tendo passado por diversas áreas, né, envolvimento em diversos, pelos aspectos regulatórios, em diversas áreas do banco, inclusive na área de prevenção à lavagem de dinheiro, crédito imobiliário e fintechs de crédito. Antes do Banco Central, o Pedro passou também pela área regulatória da ANS, né, da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ele é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade de Brasília, tem mestrado em Políticas Públicas pela Universidade de Tóquio, e aí, Pedro, acredito que por todo o envolvimento com os temas regulatórios, está se graduando em Direito também. A Soraya Barros é gerente de representação de fundos e de serviços da Ambima, é formada em administração de empresas pela Faculdade da USP, aqui em São Paulo, teve uma passagem longa pelo Safra, onde atuou ali nas áreas de riscos e controles internos, e já tem aí quase 14 anos de atuação na Ambima, à frente dos temas de fundo. Então, muito obrigada por vocês estarem participando aqui hoje com a gente. O tema aqui do nosso painel vai ser discussão sobre regulações relacionadas a ativos virtuais, não só sobre os editais de participação social 109 e 110, que foram publicados recentemente, mas também a gente falar um pouco ali sobre a resolução 175 da CVM, que é de 2022, mas foi o primeiro instrumento normativo de mercado de capitais que admitiu o investimento em ativos virtuais a ser feito pelos fundos de investimento financeiro, né? Tanto quando a gente fala dos fundos multimercado, quando a gente fala dos fundos de investimento em ações. Então, a gente vai discutir um pouco como isso tem acontecido no mercado também. Para quem eventualmente não tem acompanhado de perto os editais de participação social, eles são fruto de um trabalho de anos que vem sendo desenvolvido pelo Banco Central para regulamentar a prestação de serviços de ativos virtuais. Então, o edital de participação social número 109, ele consolida as regras propostas pelo Banco Central para a prestação dos serviços envolvendo ativos virtuais, sejam eles serviços de intermediação de transações com ativos virtuais ou assessoramento para investimentos em ativos virtuais ou serviços de custódia. E uma terceira categoria que é para empresas que prestam todos esses serviços de uma forma consolidada, como é o caso, por exemplo, do mercado Bitcoin. Já o edital de participação social 110, ele traz as regras, né, os requisitos para autorização das empresas que pretendem prestar esse tipo de serviços para o mercado. E a resolução 175, 175, que a gente vai falar um pouco mais adiante, então ela traz a possibilidade de investimento em ativos virtuais.
Pedro, vou começar por você. Acho que muita gente querendo ouvir e entender mais como foi esse processo de construção dessas normas pelo Banco Central. Então, gostaria de ouvir para a sua participação, ouvir um pouco de você, como foi esse processo de construção de norma, quais os principais desafios, quais as principais preocupações do Bacen e oportunidades que vocês enxergam a partir dessa regulamentação. Bom dia, pessoal. Obrigado, Vanessa. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de conversar também com o mercado sobre esse trabalho que o Banco Central tem feito nesse assunto, né? Eu vou dar um breve panorama do histórico dessa regulamentação, de como a gente chegou nas atuais consultas públicas, mas depois eu acho que o grande foco deve ser dessa oportunidade, você também responder perguntas e ouvir o que você tem a dizer também, né? Então, e começando lá digamos, do princípio da nossa atuação mais formal nesse assunto, antes de tudo, um disclaimer também, né? O que eu falo aqui é a minha posição, não necessariamente a posição oficial do Banco Central, né? A posição oficial do Banco Central é só realmente em resolução e comunicação oficial do banco, né? Mas, voltando a esse breve histórico, até a Lei 14.478 do final de 2022, a gente não tinha aqui no Brasil nenhum mandato específico para o Banco Central, nenhum outro regulador atuar na regulamentação e supervisão de ativos virtuais, né? O que a gente tinha era digamos assim, mandatos gerais já baseados na competência de cada regulador, que caso uma atuação de uma entidade viesse de uma maneira ou de outra, utilizando blockchain, algum ativo virtual, alguma tecnologia relacionada, viesse a cair dentro da regulamentação de um regulador, seja Banco Central, CVM, ou numa atividade usual, que ele caísse na obrigação geral do COAF ou da Receita Federal, ele tinha que cumprir, ele tinha que, a princípio, cumprir as obrigações, mas não existia uma modalidade específica a ser regulamentado pelo Banco Central. E nesse sentido, nossos comunicados até aquele ponto eram sempre de, olha, sempre que a gente era demandado, no caso, né? Sempre que ativo virtual vinha ganhar popularidade, ou porque tinha um rally no mercado, ou porque alguma tipo de fraude era desbaratada, a gente era instado a se manifestar, a gente falava, olha, esse mercado não é regulado, ele é um investimento com riscos e oportunidades, mas a gente não tem regulamentação nenhuma, e quem for investir nesse mercado tem que tomar cuidado nesse sentido, né? E a partir quando a lei criou, essa situação começou a mudar um pouco. A gente já acompanhava aqui dentro do banco, em diversas esferas, esse mercado, tanto uma questão de, por exemplo, na minha área aqui, que é mais de se preocupar com a regulação desse setor e preocupar com a defesa do consumidor, com o modelo de negócio das empresas, quanto em outras áreas que se preocupa com o risco macroeconômico, com a estabilidade do sistema financeiro, elas se preocupavam já com o possível risco que esse tipo de ativo poderia trazer um dia para o sistema financeiro em geral. E a gente se preocupava e acompanhava já a discussão, mas sem um mandato claro para agir, a nossa ação é limitada. A lei não trouxe, no primeiro momento, esse mandato claro, mas ela já deixou claro que algum regulador é responsável por aquilo. Esse mandato claro do Banco Central veio só no mês de 2023, por meio de um decreto que estabeleceu que o Banco Central ia ser responsável deu diretrizes junto com a lei, mas estabeleceu que o Banco Central seria responsável por regulamentar e supervisionar esse mercado, preservando, logicamente, a competência da CVM e de outros órgãos. Aí a gente começou, a partir desse ponto, ter um diálogo mais formal com o mercado e também a participar dentro de órgãos nacionais do debate, já na visão da posição de regulador desse mercado, e começou a construir o que foi talvez uma novidade que a gente trouxe nesse processo, uma consulta pública de tomada de subsídio. Eu estou na Mocidade há quase 10 anos e eu não me lembro de uma situação que a gente usou isso, mas porque também a situação exigia. E também eu não me lembro de um caso em que o Banco Central foi dada ao Banco Central a atribuição de absorver já um mercado em funcionamento, como o mercado de ativos virtuais. Ele estava funcionando de maneira saudável, lógico, tirando casos de fraude, de mau uso, mas há um bom tempo no Brasil já, e nesse caso o Banco Central a gente não foi necessariamente criou um mercado, a gente não criou necessariamente um novo tipo de entidade. A gente foi chamado a criar a absorver, a olhar o mercado como ele funciona, entender e trazer, junto com a preocupação no mercado e com o modelo de negócio, a regulamentação que a gente já tem para outros segmentos, unir as duas coisas e criar
uma regulamentação de uma maneira a não atrapalhar o funcionamento do mercado normal, né? Então, aí, para mim, isso foi uma novidade também, né? Acho que nunca tinha visto um caso aqui em que o Banco Central, olha, já existem instituições funcionando e você vai absorver elas para dentro da regulamentação. Então, a gente optou, e também dado o grau de novidade tecnológica, novidade de modelo de negócio que esse segmento apresenta, a gente optou por também usar uma nova ferramenta para o Banco Central, que é essa consulta pública aberta de tomada de subsídios. A gente realizou ela no final do ano passado, e em paralelo a gente continuou discutindo com entidades do mercado, e essa consulta pública, o ressalto, foi essencial para a gente compreender exatamente o que cada participante do mercado, o que cada parte interessada tinha a dizer. Para quem não, acho que eu pulei um pouquinho, mas para quem não conhece, geralmente o Banco Central tem por hábito publicar a consulta pública só da minuta da norma já, do texto normativo. A gente inovou nessa vez, publicando essa consulta pública aberta, com perguntas para realmente ouvir o mercado, não só o mercado, mas ouvir a sociedade de maneira em geral, de maneira ampla e restrita, para ouvir as preocupações de todo mundo, a opinião de todo mundo sobre o assunto. A gente tentou já direcionar, acho que, se não me engano, foram 38 perguntas, incluindo uma bem aberta no final, para realmente apontar tudo que a gente tem de preocupação aqui como regulador do sistema financeiro e para colher subsídio em relação a cada ponto específico desse, em relação a cada ponto de preocupação nossa, cada questão que tem uma novidade maior que vem nesse segmento com o qual nós estávamos preocupados. E essa contribuição, a gente recebeu 240 contribuições e 60, se eu não me engano, foram realmente contribuições de entidades ou pessoas que realmente se dedicaram e responderam o questionário de maneira bem extensa, assim, né? E essa consulta pública se encerrou no começo desse ano, né? E a gente começou, desde então, a trabalhar na edição no texto da norma, que culminou agora nessas duas consultas públicas, né? Uma de atualização e uma de modelo de negócio. E ao longo desse ano também a gente continuou conversando com o mercado e com outros órgãos, inclusive os reguladores, para construir essa regulamentação. E também a gente teve um debate interno aqui grande e relevante sobre como fazer esse ramping desse pessoal por dentro do Banco Central. Porque, de novo, a gente tem que buscar expertise aqui interna, tanto nossa da parte de regulação, quanto da parte de supervisão, da parte de atualização. A gente teve que ouvir todo mundo para ver como é que a gente pode absorver esse mercado de maneira organizada e segura, né? E a gente combinou nesses dois editais, começando pelo edital 110, que é o de atualização. Ele propõe uma nova resolução do Banco Central que engloba a atualização de corretora e distribuidora de valor imobiliário, e corretora de câmbio e das VASPs, né? E, no caso, a grande novidade são as VASPs, porque os outros três segmentos, eles decorrem apenas do fato de que uma mudança legal recente mudou a competência de determinar as áreas de autorização dessas entidades, desses segmentos, do CMN para o Banco Central. Então, a gente aproveitou que a gente vê semelhança entre esses quatro segmentos, e aproveitou que a gente tinha que a gente já ia incluir a autorização de VASPs, e pegamos também foi essa oportunidade para trazer toda essa regulamentação de corretoras e distribuidoras de valores imobiliários e de corretoras de câmbio para a esfera do Banco Central, como a redação atual da lei determina. E de especial, eu acho que é só importante apontar que essa autorização, ela já prevê um faseamento para a autorização de VASPs. Ela de maneira geral, muito parecida com o que já existia para autorização de corretoras de valor imobiliário de câmbio, mas ela traz para as VASPs uma regra específica, que vai ser detalhada depois em outros normativos do Banco Central inferiores a uma resolução, para como a gente pretende realmente dar seguimento na autorização das VASPs. E é importante destacar que a gente já prevê nessa resolução o que a gente está imaginando que vai ser o processo de autorização inicial, que é basicamente a gente criar uma fase inicial em que vai ter uma comprovação básica de funcionamento, que afinal a lei também garante que as VASPs que já estejam em operação vão ter um prazo para se adaptar, e a gente quer só evitar que alguém se aproveite dessa fase que nós estamos nesse momento, que ninguém é obrigado a enviar informação no Banco Central, a gente não tem, no princípio, nenhuma comunicação direta formal com as VASPs. Então, a gente criou uma fase inicial, em que vai ser não uma autorização, mas uma fase de identificação, em que as VASPs vão ser só mandar informações básicas e comprovar que já estavam atuando no momento que a regulamentação entrou em vigor. Aí as VASPs que conseguirem comprovar isso vão entrar em um processo de autorização mais longo, justamente para garantir uma transição organizada desse mercado, né?
Agora, quem não conseguir comprovar que já estava atuando no mercado, no momento que a regulamentação foi publicada, entrou em vigor, aí sim não vai ter a proteção que a lei garante e vai entrar no processo de autorização normal. Não vai ter essa questão, esse faseamento especial que a gente criou para quem já estiver operando. E partindo para outra resolução, para a edital de consulta pública, que é o 109, que trata do modelo de negócio, ele é um edital bem extenso, uma multa bem extensa, que, de novo, é um novo mercado, mas eu acho que eu até quero também colher a impressão de vocês, eu acho que ele não traz nenhuma grande novidade, nenhuma grande preocupação em relação ao que a gente já tinha discutido com o mercado. Mas lógico que eu posso estar errado e eu acho que essa oportunidade também de ouvir o que vocês têm a dizer, antes também de necessariamente mandar uma contribuição para a consulta pública, essa oportunidade também da gente discutir aqui e ouvir o que vocês têm a dizer sobre sobre essa norma que a gente chama de modelo de negócio, né? Eu acho que ela não entra muito, tanto assim, ela não traz nenhuma grande novidade. A gente tentou estabelecer ali regras claras e compatíveis com o que a gente já pede para outros segmentos, com talvez uma outra questão específica desse mercado, ou, por exemplo, determinar uma segregação patrimonial, não no nível que a gente queria de proteção legal mesmo, mas no nível operacional. Também traz preocupações também, por exemplo, de prevenção à lavagem de dinheiro também, que eu acho que estão alinhadas também com outras normas já em vigor para outros segmentos. E, de maneira geral, eu acho que ela está dentro do que a gente já tinha comunicado que ia ser mais ou menos a nossa visão desse mercado. E um detalhe importante também é que a gente está, como a gente também deixou, acho que comunicou no edital de consulta pública, essa não é a última consulta pública, nem a última resolução que a gente vai editar sobre esse assunto. Como eu mencionei antes, e na questão de autorização, vão ter outros normativos que vão deixar mais claro esse faseamento e vão dar os detalhes específicos de prazo, geralmente de que documento tem que mandar, que vão ser objeto de higiene do Banco Central no futuro. Mas a gente já quis deixar claro nessa resolução que essa proteção para quem já estiver operando no mercado vai estar presente. E a gente também vai soltar, provavelmente essa semana, mas não posso garantir, uma consulta pública também sobre a interação entre o mercado de câmbio e de ativos virtuais, né? Para que a gente vai dizer em que situações uma operação de ativos virtuais vai seguir as regras do mercado de câmbio e quais são as regras do mercado de câmbio aplicáveis às VASPs, as operações com ativos virtuais. E fora isso, a gente também agora que a gente está enfrentando esse mercado, esse segmento não, assim, com maneira mais ampla, tem uma discussão aqui do Banco Central de, por exemplo, absorver as recomendações internacionais sobre o tratamento de ativos virtuais no balanço de todas as IFs. Tem discussões também sobre como é que a gente pode avançar na tokenização. Como vocês sabem também, o Banco tem uma agenda específica do nosso CBDC, do Drex, e a gente também que está agora na segunda fase do seu piloto, e a gente também tem, apesar dessas agendas ser tocadas por todo departamento, a gente aqui acompanha a discussão e também está acompanhando para ver em que ponto pode ser necessária também uma atuação na parte regulatória, para garantir que a gente talvez possa se beneficiar dessa convergência, né? A gente tem essa ideia de que a agenda do Drex, da tokenização de ativos virtuais, elas são separadas, mas elas, a princípio, convergem, têm um potencial gigantesco para aumentar a eficiência no sistema financeiro brasileiro. Então, a gente acompanha também a agenda do Drex, e uma agenda específica no qual a gente vai entrar em 2025 é a tokenização também. Logo que forem aprovadas lógico, se tudo der certo, as minutas de norma que a gente está propondo agora, a gente vai entrar nessa tokenização para verificar realmente qual é o nível. Essa é uma discussão mais ampla, digamos, porque a gente quer verificar qual é o nível de atuação regulatória que a tokenização exigiria, ou do qual nível ela se beneficiaria no Brasil, e também identificar se, por exemplo, vai ser necessária uma mudança legal, a gente vai ter que perseguir esse outro meio de atuação, né? Buscar uma mudança legal para garantir a tokenização. Eu acho que eu falei bastante coisa já, gente. Eu acho que também desse panorama geral, mas eu acho que a oportunidade também é para ouvir vocês em ponto específico, né? Então, de novo, obrigado, pessoal, pela oportunidade, e eu estou aqui para debater mesmo, para ouvir a opinião de vocês. Então, qualquer dúvida, pergunta ou crítica, mesmo se tiverem, eu ficarei muito agradecido em poder ouvir, tá? Tanto por aqui quanto pela consulta pública. A gente publicou uma questão um pouquinho burocrática, a gente publicou a consulta pública tanto no nosso site
quanto no site do governo federal. E lá tem um edital e as minutas, e também a nossa caixinha e-mail está sempre aberta também para tirar dúvida e receber críticas e sugestões. E vocês podem ficar à vontade para contribuir tanto por aqui quanto por lá também. E, de novo, obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Excelente, Pedro. A gente colocou aqui na tela um QR Code para que sejam enviadas perguntas e a gente faça essas perguntas aqui no final da apresentação. Então, quem estiver assistindo já pode começar a enviar suas perguntas por aí. Antes de passar, vou concentrar as perguntas mais no final, mas antes de passar para a Soraya, acho importante já fazer um comentário sobre a sua primeira pergunta para a gente, se esse trabalho refletia já o que era a prática do mercado, e sim reflete, Pedro. Eu acho que o primeiro comentário para a gente fazer aqui é sobre a excelência do trabalho que o time fez, né, o time do qual você faz parte aí no Banco Central, de entendimento desse mercado que sim já estava funcionando há alguns anos e agora, né, vem ser regulado, como esse mercado funcionaria, o que era importante para o desenvolvimento e onde a gente tinha oportunidade de ter regras mais claras, específicas, para garantir um desenvolvimento saudável do mercado. Então, a nossa leitura da consulta pública é exatamente nesse sentido, né? Acho que existem algumas dúvidas mais pontuais, por exemplo, sobre a parte de câmbio que você mencionou, que até já antecipando é uma pergunta para fazer mais adiante, né? Como que vocês estão vendo esses requisitos, diferenciações em relação a players tradicionais, e se a gente vai ter, né, alguma diferença que possa gerar mais dificuldade para quem está entrando nesse mercado agora do que para os players tradicionais que já operavam. Enfim, um ponto para a gente discutir aqui mais adiante. Contas de pagamento, como é que vai funcionar essa mecânica, se vai ser um instrumento específico para a VASP, ou se a gente pode aproveitar as contas já reguladas, né, contas de pagamento das instituições de pagamento, em parceria, outra licença. Então, são alguns pontos, eu acho que muito mais de entendimento do mercado do que algo que seja relevante que tenha ficado de fora, porque não ficou, né? Acho que a regulamentação foi super abrangente, ela reflete a prática do mercado, e a gente não enxerga nisso nenhuma, por exemplo, poxa, criou-se uma barreira para a entrada de novos players, ou sobe a régua de uma forma que inviabilize a participação de alguns. Não, de forma nenhuma. Eu acho que o Bacen trouxe as regras necessárias para o funcionamento e para o desenvolvimento desse mercado. Então, falando como, né, mercado Bitcoin é um feedback bastante positivo em relação à norma que foi trazida ali pelo Bacen. Vou tentar não me alongar super aqui nos meus comentários iniciais, porque a gente vai ter essa oportunidade mais adiante. Vou abrir para a Soraya. Soraya, obrigada, né, por ter topado participar com a gente. A Tatiana teve aí um falecimento na família ontem, mas a Soraya também vem acompanhando bastante o tema ali pela Anbima, então uma pessoa super preparada para esse debate com a gente aqui. Soraya, a gente, né, já tem aí 2 anos de publicação da Resolução 175, muitas empresas do mercado ali no começo, uma demora para começar, né, a praticar operações envolvendo ativos virtuais, o que é natural, já que era uma possibilidade nova para os fundos de investimento, ainda com requisito, né, de compra por entidades que sejam supervisionadas, né, e autorizadas nos seus países de origem. Quando a gente olhava para o Brasil ainda sem um processo de autorização estabelecido naquele momento, mas hoje a gente já vê muitos fundos, sim, começando a investir em ativos virtuais ou começando a rediscutir as suas políticas de investimento para abranger também essa classe de ativos, discussão essa que ficou mais intensa aí num período mais recente, quando a gente começa a enxergar um novo momento de alta de ativos virtuais, e que a gente sabe que é cíclico, né? São ciclos que acontecem a cada 3 ou 4 anos, e agora a gente está vivendo de novo mais um desses ciclos. Queria ouvir um pouco de você, né? Como que a Anbima tem lidado com essa nova possibilidade, que requisitos que têm sido trazidos aí como cautela para o mercado,
ou de requisitos necessários de adequação do mercado para essa nova possibilidade? Legal, bom, obrigada, Vanessa, Mercado Bitcoin, pelo convite. Eu acho que para a Ambima é sempre super importante essa troca, né, com os players aí, e esse assunto, sem dúvida nenhuma, a gente vê a importância, né, desse segmento, e aí falando aqui muito pela indústria de fundos, sem dúvida nenhuma, é um ativo que vai fazer parte, né, da diversificação ali do portfólio dos gestores, então acho que é muito produtivo a gente poder ter esses bate-papos aí, trocar experiências. Bom, falando aqui, acho que um pouquinho, você até trouxe na sua fala, né, a gente trazendo um pouquinho dessa linha de tempo, né, do nosso regulador, da CVM, de fato, a gente tem a CVM já lá em 2018, reconhecendo o ativo virtual como um ativo passível de ser investido pelos fundos, mas isso ainda estava num ofício circular, né, em que ela traz esse entendimento, e ainda assim ela traz ali o entendimento de que isso poderia ser feito de forma indireta, né, ou seja, então você teria que, de fato, através de um fundo offshore, de um veículo lá fora, fazer esse investimento. Claro que já foi um ganho no momento, porque a gente então vê o regulador reconhecendo essa possibilidade, mas ainda dentro de um instrumento talvez não mais adequado e ainda com essas limitações. Bom, quando a gente tem o evento ali da 175, né, que foi publicada no finalzinho ali de 2022, a gente então traz para o arcabouço regulatório, de fato, a possibilidade, o reconhecimento, né, do ativo virtual como um ativo financeiro, passível, efetivamente, de ser investido pelos fundos, e ela, inclusive, traz limite, né, um limite específico para essa alocação. Então, hoje a gente tem lá, para qualquer tipo de fundo, a possibilidade de ser investido até 10% do portfólio em ativos virtuais. Isso foi também, então, bastante positivo, porque traz mais segurança jurídica, né, para esse investimento, porque aí, de fato, vem explícito na própria norma, e aí ela traz a possibilidade, então, de já poder fazer esse investimento, seja ele direto ou indireto, só que ainda existe ali na regulação a questão de que tem que ser por uma entidade, né, autorizada pelo Banco Central ou CVM, a negociação, ou que sendo lá fora, autorizada ou, né, supervisionada por um agente, né, um supervisor da jurisdição em que o ativo está sendo negociado. Então, para a gente também é super bem-vinda muito bem-vindo esse movimento, né, do Banco Central agora de fato começar a avaliar essa regulamentação, né, porque acho que esse é o próximo passo também importante, né, para que a gente, de fato, consiga ampliar essa possibilidade de investimentos, né, então a gente, de fato, poder ter aqui uma exchange, né, autorizada no Brasil e que a gente possa fazer esses investimentos também aqui localmente. Então, acho que é bem positivo nesse sentido, acho que isso mostra até o próprio olhar do regulador, né, no sentido de que o ativo virtual, ele é um ativo que vai ser importante realmente para a composição do portfólio dos fundos, né, seja fundos multimercados, fundos de ações, enfim, é um ativo ali que vai fazer parte desse portfólio, então a gente vê isso com bons olhos, e aí a gente, enquanto autorregulador, sem dúvida nenhuma, a gente também tem o papel de olhar para esses novos ativos, novos segmentos e avaliar ali o que seria importante, né, do ponto de vista de melhores práticas, de padronização para o mercado, para garantir, de fato, um crescimento sustentável, né, dentro ali da indústria de fundos. Então, foi muito nessa agenda que a gente já vem trabalhando há alguns anos, em regras, né, de melhores práticas, para a gente colocar ali nos nossos códigos de autorregulação. Então, acho que eu poderia citar aqui 3 frentes, eu acho que a gente atuou nesse período. Acho que a primeira delas foi a preocupação de transparência mesmo para o investidor, né? Então, acho que a primeira frente que a gente trabalhou no ano passado foi, olha, então a gente precisa trabalhar para que a documentação do fundo deixe de forma clara para o investidor que aquele fundo de investimento vai ter esse tipo de investimento e aí associar nos documentos quais os tipos de riscos
específicos ou inerentes a esse tipo de investimento, né? Então a gente trabalhou bastante nessa frente, e essas regras foram publicadas no ano passado, e aí basicamente é isso, todo fundo de investimento que tiver na sua política de investimento a possibilidade de investir, seja direta ou indiretamente em ativos digitais, precisa deixar isso explícito na sua política, e aí tem um capítulo ali de riscos que precisam ser colocados no regulamento, que são riscos mais específicos, né, em relação a esse tipo de investimento, tá? Então é o que a gente chamou muito de frente de transparência, né? Então era trazer essa transparência para o investidor que iria investir nesse tipo de fundo. E aí agora, mais recentemente, nesse ano, né, acho que no meio deste ano, a gente divulgou regras relacionadas à precificação e ao investimento propriamente dito, né? Então a diligência do gestor ao fazer esse tipo de investimento. Na precificação, qual que era a grande preocupação, né? A gente tem, então, dentro da indústria de fundos, o dever ali para os fundos abertos, fazer a precificação, né, marcar mercado todos os ativos diariamente. E aí, quando a gente vê um mercado como o mercado aqui de ativos digitais, que é 24 horas, todos os dias, enfim, como é que se marca, né? Então a gente começou, e a gente vem ao longo desses anos também acompanhando muito esse segmento, acompanhando esses investimentos dentro das carteiras, e aí a gente inclusive vê essa evolução, a gente vê cada vez mais fundos investindo, né, em ativos digitais, mas, por outro lado, a gente começa a ver que cada administrador começou então a ter o seu próprio processo de precificação, como precificar, qual exchange usar, enfim, então a gente entendeu que seria importante a gente trazer alguma padronização para garantir que uma comparabilidade, né, entre os fundos que estão ali investindo no mesmo tipo de ativo digital. Então, foi muito com esse espírito que a gente, então, trabalhou ali junto com o mercado, e aí o resultado dessa discussão foram a criação dessas regras de precificação, que basicamente a gente criou uma janela, né? Então, assim, existem duas possibilidades de marcar o preço dos ativos digitais. Ou é usar o índice, né, propriamente dito, um índice já reconhecido globalmente, e aí de forma perene, acho que isso que é importante, também não pode ter uma arbitragem, né? Então, hoje eu uso o índice, amanhã eu uso aqui a plataforma com maior negociação, né, maior liquidez, enfim, então tem que estar lá descrito na sua política de apressamento, efetivamente, qual que vai ser o seu método de precificação. Então, ou você vai para o índice, ou se você optar por realmente olhar para qual a plataforma que tem mais liquidez desse ativo que você tem na sua carteira, e aí você tem que fazer isso dentro de uma janela entre 16 e 18 horas, pegar ali uma meia hora para poder fazer a precificação, tá? Então, a gente trabalhou nesta padronização, então, pelo menos a gente garante que ou está todo mundo precificando pelo índice, ou quem não optou pelo índice, todo mundo vai estar pelo menos no mesmo intervalo de negociação, e usando sempre a plataforma de maior liquidez daquele ativo que vai ser precificado, tá? Então, com isso, a gente traz mais comparabilidade ali quando a gente olhar os diversos fundos que têm o mesmo tipo de ativo, né? E aí, essa frente da diligência que eu comentei, então a gente trabalhou bastante em regras e procedimentos que o gestor deveria se ater, avaliar no momento de comprar e manter na sua carteira esse tipo de ativo, né? Então, entrou ali muito regras de know your token, né? Conheça a sua exchange, enfim, então muito essa questão que é mais, a gente já tem esse tipo de regra, né? Então, quando a gente fala de contratação de um distribuidor, contratação de uma registradora, a gente já tem esse tipo de regra dentro do nosso código, e aqui a gente entendeu que precisava trazer esse mesmo conceito para esses agentes mais específicos relacionados a esse tipo de ativo, né? Então, foi um pouco desse espírito também. Então, com base nisso, a gente, então, criou algumas regras para que na hora de fazer o investimento, né, num determinado tipo de ativo virtual, então, teria que avaliar alguns critérios, né? Então, a gente, nas regras, traz ali alguns critérios mínimos para que seja feito, né, no momento dessa aquisição, né? Então, avaliar um pouco dessa parceria, avaliar um pouco desse token que está sendo adquirido, enfim, então a gente foi criando algumas regrinhas ali de diligência do gestor
para aquisição, e aí a mesma coisa na manutenção, né? Então, periodicamente, avaliar toda essa capacidade tecnológica, avaliar a capacidade de guarda das chaves, né, da custódia das chaves, enfim, então a gente foi criando ali alguns critérios também de acompanhamento desse ativo dentro da carteira, né? Então, acho que foi basicamente um pouco esse o arcabouço, tá, dessas 3 frentes que a gente já lançou. A gente combinou os prazos de adaptação com a própria 175, a gente sabe que é uma mudança muito relevante, né, a 175 praticamente mudou, rasgou o que existia até ontem, né, da indústria de fundos e traz um arcabouço completamente novo, então a gente não quis também onerar o mercado em ter que fazer uma adaptação específica para as nossas regras, sendo que o mercado está aí tendo que adaptar seus mais de 30 mil fundos também a todas as novas premissas da 175. Então a gente casou a adaptação dessas novas regras com o próprio estoque, né, a adaptação do estoque da 175. Então, quando a gente olha para essas regras que eu comentei agora, a indústria de fundos tem também até 30 de junho de 2025 para terminar, né, completar todas essas adaptações, tá, as nossas regras autorregulatórias. Acho que é um pouco isso. Além disso, claro, a gente dentro da Ambima tem as nossas redes de inovação, onde a gente discute muito também em relação, né, a ativos digitais, enfim, a gente quer estar muito próximo dessa agenda, porque, de novo, a gente sabe que é uma agenda importante, é um segmento que tem crescido e que é importante para as alocações e para o mercado financeiro de forma geral, né? Então a gente vem também acompanhando, trazendo experiências internacionais, né, de players internacionais também para contar um pouco da experiência em relação a esse tipo de ativo lá fora, enfim, então também uma agenda ali de interlocução para a gente garantir, ficar próximo desse segmento. Acho que é um pouco isso aqui que eu queria passar, enfim, fico também, eu tô aqui, mas eu vou ser sincera, eu acho que a grande estrela aqui é o Pedro, né, porque com essas audiências públicas aqui de Banco Central em andamento, né, eu imagino que a grande maioria das dúvidas aqui acabem indo muito para o Banco Central, mas, enfim, eu queria passar um pouquinho disso, do que a gente aqui na Ambima vem trabalhando, né, a gente tem essa agenda, e aí até falando de futuro, né, a gente agora quer trabalhar muito na custódia desses ativos digitais, né, então também olhar que tipo de regra a gente precisa colocar para os custodiantes em relação a essas wallets, enfim, então é uma agenda perene, eu acho, né, a gente está o tempo todo acompanhando e avaliando ali o que a gente precisa trazer para a autorregulação em benefício realmente do crescimento sustentável desse tipo de ativo. Então, é isso, queria passar um pouquinho isso para vocês e também fico à disposição aqui para quaisquer dúvidas adicionais. Obrigada, Vanessa. Nossa, Soraya, excelente. Acho que um super overview de como os fundos têm lidado e quais são as recomendações da Ambima para que eles possam incluir nos seus investimentos os ativos virtuais. Fiquei com uma curiosidade, já vou colocar a pergunta, mas depois a gente volta nela, tá? Quando vocês discutiram a marcação, se vocês chegaram a considerar também que ela fosse feita 2 a 3 vezes ao dia, por exemplo, ao invés de uma janela fixa ou utilizando o índice, acho que vale a gente entender se essa discussão aconteceu, porque no nosso meio ela é uma discussão frequente, então queria ouvir de você. Outro ponto que eu ia perguntar era o que vem a seguir, você até comentou aqui, né, da atividade de custódia, e sim, é um outro aspecto super relevante, e que conversa muito com uma das atividades que está sendo regulada pelo Banco Central, né, no processo de prestação de serviço de ativos virtuais, então queria ouvir um pouco depois de você também, como tem sido a interação entre Ambima e Bacen, se vocês pretendem apresentar uma contribuição e quais são, né, se você puder antecipar, claro, quais são os principais pontos de melhoria ou sugestões de reforço de determinadas disposições que vieram aí no edital de participação social. Vou começar aqui então pelo Pedro, com as perguntas, retomando as que eu tinha adiantado aqui no início, depois eu trago perguntas de participante. Então, começando aí pela prática de câmbio, né, foi trazido ali na consulta regras regulatórias, regras operacionais para a operação de câmbio,
pelas VASPs, que ainda vão ser mais detalhadas, né, adiante, mas como a gente ainda não tem uma visão específica, né, em relação a quais requisitos regulatórios vão ser esses, surge uma dúvida se de alguma forma isso pode limitar a entrada das VASPs ou fasear a entrada das VASPs quando comparada a players tradicionais, né? Existe uma intenção de regras diferenciadas para ativos virtuais, ou a ideia é ter algo muito parecido com aquilo que já existe para o mercado tradicional? Qual que é a visão de vocês em relação a câmbio? Então, tem duas coisas. Eu vou dar uma resposta genérica, mas eu adianto que essas dúvidas de câmbio vão ser sanadas muito em breve, tá? Acho que é mais breve do que a gente espera. Até tipo, vai ter também a consulta pública da parte de câmbio também. E só dando também um esclarecimento também. Aqui no Banco Central, acho que muita gente deve saber já, mas a regulação é dividida naquele modelo Twin Peaks, em que a parte prudencial de câmbio é com o Departamento de Regulação Prudencial, que é o DEREG, e a parte, digamos, o restante, né, só aquela pequena sobra, é o DENOR, onde eu trabalho, que é a parte de regulamentação de modelo de negócio, de outras regras de operação, né. E, a princípio, o objetivo, a gente tem um debate, nossos colegas do DEREG participaram ativamente da construção da nossa norma, a gente contribuiu também, a gente fez tudo bem alinhado, a DEIS só vai ser um pouco depois da nossa, porque a DEIS depende de maneira um pouco da nossa, então a gente combinou também esses prazos de quando publicar a consulta pública. O nosso objetivo de novo, é garantir a isonomia, garantir aquela nossa máxima que risco proporcional à regulamentação, né? Ou seja, se duas entidades têm risco igual, a regulação vai ser igual para as duas. E o câmbio tem uns riscos específicos que vão ser tratados nessa norma de câmbio. Agora, a princípio, não vai ter nenhuma diferenciação na VASP só por ela ser VASP. Tá? Mas vai ter diferenciações, sim, nos casos, ou melhor, vai ter obrigações quando a operação com ativos virtuais for classificada como operação de câmbio. Mas o resto, eu acho que é melhor deixar já para o texto específico da norma, que deve sair muito em breve. De novo, vai ser uma consulta pública aberta também, com prazo longo para contribuição, e para qualquer tipo de dúvida, crítica, de novo, pessoal, a consulta pública é para isso mesmo, é para criticar, é para argumentar que está errado, está faltando isso, está faltando aquilo. Esse é um espaço aberto mesmo. E a gente lê, pode acreditar, a gente leu tudo que recebeu. A gente pretende, durante esse processo de consulta pública nosso, do DENOR, no caso da consulta pública 109/110, publicar também nosso relatório da consulta pública inicial também, para chamar atenção de novo para essa nova consulta pública. Mas a hora é essa, tá? De criticar e rebater o que a gente está dizendo também, tá? Acho que é um tema que tem deixado bastante gente ansiosa para entender como vai funcionar. Se a gente pega aqui 3 das perguntas que a gente recebeu pelo QR Code, também eram relacionadas a como vai funcionar o mercado de câmbio, especialmente regras aplicáveis a stablecoins lastreadas em moedas estrangeiras, né? Então, acho que esse é um ponto que você já respondeu, que essas regras também devem sair em breve, então, possivelmente teremos mais uma consulta pública para analisar aí nesse final de ano, prazo final 7 de fevereiro, né? A ideia das nossas é 7 de fevereiro, mas eu não tenho certeza de quando vai ser a de câmbio, mas eu imagino que vai ser no mínimo igual ou vai ser maior o prazo também, então... Sim. E existe uma ideia, Pedro, em relação a prazo para tratamento do retorno dessas consultas públicas e a próxima etapa já sendo a edição da regulamentação final, né, a publicação da versão final de regulamentação, ou ainda não? Depende do que vai retornar de contribuição? Então, depende do retorno. A gente, lógico, fez nosso melhor esforço aqui, e a gente imagina que os ajustes vão ser pontuais, mas não, eu posso estar completamente errado, né? Eu posso estar falando isso aqui agora, você pode estar pensando, não, tem muita coisa para mudar ainda. Mas a gente pretende aprovar no primeiro semestre do ano que vem. Todo o pacote de autorização, de modelo de negócio, e o de câmbio também, talvez, mas como o departamento eu não posso garantir, mas nossa expectativa em relação, principalmente a 109, 110, publicar no primeiro semestre do ano que vem. E, de novo, depende também do nível de contribuição, e depende também do que foi necessário mudar, e depende também
desse arranjo, de novo, que é um acordo entre a gente, entre o DNO, internamente os departamentos que, lógico, que vão ser os envolvidos, os responsáveis por autorizar esse previsionar esse novo mercado. A gente vai ter que também estar nessa discussão já há um bom tempo, mas também a discussão continua com eles nesse momento também para já preparar os departamentos do Banco Central, tanto em termos de expertise, de capacidade de pessoas que estão, no caso, se ele não sabe, acho que eu estou no banco há 10 anos e eu fui os últimos a entrar. Tipo, o banco está quase 10 anos sem concurso, a gente tem uma limitação tanto do pessoal ficando mais velho já e não tendo tanto tão novo para vai ser um esforço adaptar esse novo mercado, né? Então a gente está montando toda essa estrutura interna também de como lidar com isso. Mas nossa expectativa, nosso objetivo é aprovar no semestre do ano que vem. O texto já fechado, final das resolução de atualização e de modelo de negócio, e provavelmente também das outras normas necessárias. Né? E mais assim, na ideia de criar um novo núcleo que seja especializado em supervisão de ativos virtuais ou absorção dessa atividade por algum núcleo de supervisão já existente? De novo, isso não está fechado ainda, mas eu acho que o que existe hoje é a ideia de criar um setor específico na supervisão para isso. Mas, de novo, isso nada fechado também, de novo, eu não trabalho na supervisão, mas a princípio o modelo está seguindo hoje seria este, assim. Mas não, tudo isso pode mudar. O banco tem expectativa de receber servidores novos ano que vem também, talvez isso influencie se a gente conseguir receber antes ou depois. Tudo isso pode mudar, mas a princípio seria, acho que de novo, eu não falo para a supervisão, seria criar um grupo específico para esse segmento. Qual que é a expectativa de vocês em relação a recebimento de pedidos de autorização para funcionamento como VASP, né? Porque quando a gente olha hoje para o mercado local, a gente tem uma ideia um pouco mais clara pelos principais players que são específicos desse mercado e que a gente imagina, né, que vão solicitar autorização para continuar operando, mas a gente tem muitos players que operam hoje a partir de fora do Brasil, mas com mecanismos, né, com parceiros locais para recebimento de real, para fechamento de transações, seja compra e venda. A gente tem instituições do mercado tradicional que a gente já vê criando as suas próprias áreas para lidar com ativos virtuais também, e que existe uma expectativa de entrada delas nesse novo mercado. Quando vocês olham para isso, não sei se é algo que vocês já estimaram, né? Qual é a demanda de empresas que vocês imaginam que vão pedir autorização para operar com ativos virtuais, ou é algo que vocês ainda não estão estimando no banco? A gente trabalhava com uma estimativa que talvez seja atualizada já, de cerca de 80 instituições. Tá. Mas, de novo, essa pode ser uma estimativa bem errada, assim, né? Porque a gente não existe obrigação nenhuma legal de ninguém se comunicar com a gente hoje, né? Então, a gente tem uma estimativa baseada no nosso levantamento internos aqui, de quem já se manifestou, se comunicou com a gente pediu ajuda também à entidade de classe. A nossa expectativa era de 50 e 100, umas 80 entidades. Mas essa estimativa também está um pouco defasada, porque a gente não atualizou, e é uma das coisas que a gente vai procurar fazer também, atualizar essa estimativa, porque esse dimensionamento que vai influenciar também o processo de autorização também, né? Exato. A gente tem que estar pronto para receber, de novo, a gente criou esse fazamento específico para quem já estiver operando no mercado, mas a gente tem que estar pronto, tem que ter uma ideia de quantas entidades vão vir aqui pedir autorização para poder dimensionar também o nosso recurso para isso. Sim. E em relação ali às contas de pagamento, né? Acho que a regulamentação trouxe várias melhores práticas importantes de mercado que já eram adotadas por algumas empresas. Por exemplo, no caso do MB, a gente já pratica a separação patrimonial em relação aos ativos dos clientes, já tem auditoria externa em relação tanto às demonstrações financeiras quanto à prova de reserva, e existe uma operação de instituição de pagamento por uma das empresas do grupo. A gente tem contas individualizadas, né? Mas hoje, na operação da corretora, a gente tem contas gráficas individualizadas. E existe uma proposta ali de adoção de contas de pagamento individualizadas, né? Quando a gente fala das contas de pagamento, é uma mecânica regulamentada, especificamente ali pela regulamentação das instituições de pagamento,
como que vocês imaginam a adoção das contas de pagamento pelas prestadoras de serviços de ativos virtuais, né? Seria a adoção por elas da mecânica de conta de pagamento, ou é necessário emparcerar ou ter também uma operação de uma instituição de pagamento? Do ponto de vista operacional, né, como que vocês imaginaram a implementação dessa regra? Então, a gente está imaginando nesse momento que, de novo, é uma faculdade, mas a gente está concebendo que as VASPs vão poder, se quiserem, oferecer elas próprias a conta de pagamento para os seus clientes. E só dando um panorama geral, a gente, conta de pagamento é para a gente um instrumento seguro, que tem mais de uma utilidade também, né? Primeiro, como o recurso depositado pelo cliente na conta de pagamento tem uma destinação específica, ele é como a gente chama que ele fica saneado, é uma maneira da gente reforçar um pouquinho essa ideia que a gente quer emplacar no mercado de segregação patrimonial, né? A conta de pagamento, por exemplo, permite para o recurso financeiro que está parado na conta, uma segregação de uma maneira que a gente já trabalha aqui no Banco Central, que funciona razoavelmente bem. E na outra ponta, a gente também vê que a conta de pagamento é uma maneira também da VASP poder fornecer mais serviço para o cliente, de maneira que pode ser útil para a VASP também. A gente tem outros segmentos que ou nasceram sem conta de pagamento, ou que já existiam quando a conta de pagamento foi criada, e que não tem hoje essa prerrogativa de ter conta de pagamento, e eles têm pleito que junto ao Banco Central de poder fornecer esse tipo de serviço também. Porque eu acho que na visão deles, e também a gente concorda, que é uma maneira de agregar serviço para o consumidor que faz sentido, né? Eu acho que a gente encaixa, o pagamento é um instrumento moderno, flexível, e a gente acha que encaixa perfeitamente com o segmento de VASP. Então, a gente tem essas duas partes. Na questão de olhar, a gente acha que agrega serviço, que agrega valor ao modelo, e também para a gente a maneira também de reforçar essa separação patrimonial. No caso, pelo menos, dos recursos financeiros. E, de novo, a gente está prevendo que as VASPs que desejarem, que também cumprirem todos os requisitos da regulamentação específica de conta de pagamento, vão poder fornecer esse serviço de maneira direta aos seus clientes. Excelente. Soraya, vou passar para você, depois eu vou abrir para perguntas do público também. Em relação às perguntas que eu te fiz hoje, né, se você puder contar um pouco mais como foi a discussão de marcação de preço, e depois falar um pouco, né, da visão Ambima sobre as consultas públicas do Bacen e essa expectativa em relação à contribuição. Tá joia. Em relação à precificação, realmente o debate ficou, acho que talvez até para tentar seguir uma mesma lógica dos demais ativos, né? Então você, independente da negociação ao longo do dia, claro, quando a gente olha aqui no mercado de ativos virtuais até, né, maior a janela de negociação, mas a ideia era realmente concentrar em um determinado momento, né? Então, por isso que durante as discussões foi muito, olha, então como a grande maioria dos players já estava mirando mais ou menos no final do dia, né, de horário de Brasília, para poder fazer a sua negociação, para fazer a sua marcação, então a gente acabou caminhando um pouco para isso, né, para esse conceito de, olha, vamos cravar aqui que todo mundo vai usar realmente uma mesma janela de tempo, né. Pode ser, né? Aí eu acho que talvez essa seja a beleza da autorregulação, a gente tem mais flexibilidade de acompanhar efetivamente o mercado e eventualmente ajustar o que for necessário, né? Se lá na frente a gente entender que, poxa, dada a especificidade desse mercado, talvez a construção do preço precise levar em consideração duas janelas, né, de negociação, enfim, talvez a gente possa avançar, mas neste primeiro momento, a discussão foi muito de, não, vamos concentrar realmente num momento para que, pelo menos, a gente traga essa padronização, para que todo mundo esteja usando esse mesmo momento de mercado, né? Porque o que a gente tinha antes era, de fato, alguém usando, enfim, o preço da noite, ou usando o preço da abertura do dia, enfim, então tínhamos ali e aí o que resultava é que no mesmo dia, né, de marcação ali da cota do fundo, você tinha um mesmo ativo em diferentes fundos de diferentes administradores com preços muitíssimos distintos, né, até por conta da própria volatilidade do ativo. Então, acho que o primeiro movimento foi esse, gente, vamos levar todo mundo para um mesmo
modo, né, uma mesma janela. E aí, se lá na frente a gente precisar ir refinando essa janela, né, aí eu acho que é um processo natural ali de evolução das regras, tá? Mas eu acho que a discussão foi muito, não, vamos todo mundo trazer para uma mesma janela. E aí, bom, falando das audiências, assim, a Ambima assim, vê com muito bons olhos, né, essas audiências públicas do Banco Central. Como eu comentei, para a indústria de fundos especificamente, é extremamente importante, porque vai abrir uma nova janela, né, hoje, apesar da regulação, né, da 175 já permitir o investimento direto e indireto, a gente ainda tem a questão de que para fazer o investimento aqui via, né, mercado local, a gente depende ainda de ter uma exchange regulada, né? Então esse movimento, né, vai ser muito importante, né, para a indústria de fundos e a gente, né, ter mais amplitude ali nesse segmento. Então a gente vê com muito bons olhos o que a gente, né, a gente já tinha feito uma contribuição ali no começo do ano, né, em relação a esse tópico, e agora o que a gente fez foi, né, muito dentro da governança que a gente tem lá na Ambima, a gente criou um grupo de trabalho que já está se debruçando sobre o que veio agora, tivemos, né, acabamos de criar o grupo, já tivemos uma primeira discussão, então, assim, eu não consigo te antecipar ainda o que, efetivamente, a gente deve colocar na audiência pública, mas certamente a gente vai se posicionar, né, responder a essa consulta com certeza, tá? E aí a gente já está com esse grupo de trabalho discutindo essa audiência, tá bom? Isso. Já é super importante saber que o grupo já está formado e trabalhando na contribuição, que é essencial a participação da Ambima no tema, Soraya. Obrigada. Obrigada. Gente, a gente tem mais 3 minutos aqui, então vou colocar essa pergunta final aqui que chegou no chat. Acho que a maioria das perguntas que vieram para a gente eram relacionadas ao que a gente já fez aqui. Camila, você me confirma se eu tiver perdido alguma, mas acho que não ficou nenhuma de fora do que a gente recebeu pelo QR Code. Sobre aqui a pergunta do Pedro, a pergunta da Eliana para o Pedro, né? Acho que aqui também é um esclarecimento em relação ao processo de IP. O que eu entendi da pergunta da Eliana se você quiser, né, operar como uma VASP, operar também conta de pagamento, se seriam 2 processos de submissão de pedido de autorização separados, né? Um deles para operação como VASP e outro como IP, para poder ter a sua própria conta de pagamento, ou se não, se a IP poderia contratar, se a VASP poderia contratar uma IP para prestar esse serviço. Bom, então, tentando esclarecer alguns pontos. Isso ficou claro quando eu falei antes também. Você não precisa virar IP para oferecer conta de pagamento, são coisas um pouquinho separadas, assim. Talvez a argumentação das duas andem em conjunto, mas você pode, sendo outro tipo de instituição, estando em outro segmento, oferecer conta de pagamento, se você seguir a regulamentação da conta de pagamento específica, né? Aí, nesse caso, uma VASP não precisaria virar uma IP. A gente exige conta de pagamento, a princípio, só no caso de ser intermediário ou corretora. Mas, na prática, a gente sabe que grande parte dos autorizados, se não a maioria, são todos, quer dizer, vai querer ser corretora, que é o que realmente que é o que realmente engloba toda essa parte da operação, a parte de fazer custódia, de fazer a troca, de receber, trocar um ativo por outro, ativo pelo custo financeiro. A gente desenhou já sabendo que a gente não proíbe nenhum modelo mais limitado, mas a gente sabe que grande parte dos players do mercado vão querer ser corretora, que é o modelo completo. Então, para eles, é obrigado a fornecimento de conta de pagamento, mas isso aí conversa com outra consulta pública do Banco Central, que está agora em aberto também, que é a de BaaS, né? Que seria o Bank as a Service, mas na verdade uma maneira adequada também seria o FAS, né? O Finance as a Service, que ela não envolve só bancos. E, de novo, não está, como a resolução a consulta pública de BaaS saiu antes da nossa, ela a princípio nem menciona, ela nem veda expressamente, nem permite que o CAS, digamos assim, né, o Crypto as a Service. Como está hoje os 2 textos, nada está proibido, né? Tipo, a princípio, as VASPs poderiam participar do modelo do BaaS. Tanto da parte tomadora quanto da parte prestadora de serviço, né? Então, é possível, sim, como está hoje, que ela contratasse, que ela fosse esse serviço para o terceiro. Mas tudo isso está em discussão ainda, porque, de novo, conecta com a discussão do BaaS também, que eu acho que também é uma consulta pública que vale a pena
todo mundo que está interessado também no mercado de ativos virtuais, olhar a consulta pública de base também, que está aberta até o ano que vem também, está tendo uma divulgação pelo Banco Central, da mesma maneira da nossa, está no nosso site, não participa mais também no site do Governo Federal, e a gente recebe contribuições pelos dois, ou por e-mail também, ou está sempre disposto a conversar sobre os dois temas, para também opinar lá sobre se você realmente acha que aquela resolução está adequada para o mercado de ativos virtuais ou não. Porque de novo, ela saiu um pouquinho antes, então ela não veda nem permite expressamente as VASPs. Mas eu acho que essa questão de se a VASP vai poder participar do BAS ou não, de novo, hoje nada está sendo falado, mas eu acho importante também que quem tiver interesse na prestação, na contratação do serviço de Crypto as a Service, também participar da autoconsulta pública, ou mencionar expressamente nessa nossa também, né? Excelente. A gente já estourou, mas acho importante a pergunta da Maíra aqui no chat, vou fazê-la também. Vai completar 2 meses. A Maíra trouxe o ponto de que ela verificou na minuta que as IF, CTVM e DTVM, que queiram prestar o serviço de VASP, elas têm que avisar o Banco Central com 12 meses de antecedência. Na prática, como vocês estão imaginando essa autorização? Se todas só poderiam operar serviços de ativos virtuais após esse período de 12 meses, ainda, né, aí entendo eu, agora eu estou assumindo um pedaço final aqui, ainda que eventualmente ela já tenha uma operação de ativo virtual, algum ativo virtual na plataforma, como funcionaria? Eu entendi que ali era só um processo de comunicação e não autorização, mas tem esse prazo de 12 meses para aguardar, né? Então, essa é uma boa pergunta, e eu já vou responder que eu não tenho certeza, porque realmente era um prazo de comunicação, mas eu imagino que a pergunta dela é em relação, por exemplo, a uma CTVM, que ela já opera com ativos virtuais de alguma maneira, e ela não quer pedir a licença para a VASP, no caso, né? Então, a princípio, ela teria a proteção legal também do Banco Central de poder continuar, dada pela lei, de poder continuar operando e ter um período de adequação, né? Eu tenho que verificar direitinho se a redação da resolução contempla esse caso. Mas, realmente, é uma boa pergunta, porque, de novo, a gente não quer... Quem está operando no mercado vai ter a proteção, vai poder continuar operando enquanto se adequa à regulamentação, com um prazo mínimo de 6 meses que a lei deu, mas em nosso prazo, a gente está desenhando um processo de autorização específico para esse caso, que já está operando já no mercado. A gente já deu uma regra geral na resolução, mas vai ter outros atos também. E, de novo, quem estiver operando no mercado já, seja como VASP ou como uma CTVM que opera com ativos virtuais, vai ter a proteção também de poder se adequar nas novas regras. Tá? É uma boa pergunta, eu vou conferir também no texto da resolução, já está adequado a isso, e também se a Maíra puder mandar essa contribuição na consulta pública também, já ajuda bastante a gente ter o controle também, né, de tudo, de onde veio cada contribuição, para também não esquecer. É bom estar lá certinho, formalizado e comunicado lá. E, de novo, a consulta pública é para esse ponto mesmo. Qualquer dúvida, qualquer crítica, reclamação, sugestão que tiver, a gente tentou fazer esse processo de maneira mais aberta possível, lógico, considerando no nosso limite aqui, nossas práticas usuais também são muitas vezes pode ser antiquadas, então sempre a gente está sempre buscando um processo constante de melhoria na regulamentação, né, do processo regulatório. E a gente tentou fazer o processo aberto e continua aberto. A gente está realmente aberto, vou falar aberto muitas vezes, mas a receber qualquer tipo de crítica, reclamação. A hora é essa, a hora de manifestar a opinião é agora, deixar registrado formalmente, e a gente ler e tentar tratar tudo agora. Né? Então, essa é a hora, de novo, qualquer dúvida, qualquer reclamação, pessoal, a gente está tentando, eu repito aqui o que o Antônio, que é o consultor aqui no gabinete do Denor, fala, que é responsável do Fala, e que o Nagel, que é o chefe de equipe também, fala que a gente está aberto para receber qualquer tipo de dúvida e reclamação agora. A gente nosso objetivo é construir o melhor modelo possível, de novo, garantindo que todo mundo que está operando no mercado tenha a condição de passar por um processo de autorização de transição organizado. Tá? Então, reforçando, podem descer além no site do Banco Central, podem criticar à vontade, pessoal. Muito obrigada, Pedro e Soraya. Acho que é muito importante para a gente, como mercado, ter abertura de discutir tanto com o regulador quanto com o autorregulador o
o funcionamento do mercado, à disposição de vocês de ter vindo aqui, estarem abertos a responder qualquer tipo de pergunta. Não teve, né, nenhuma pergunta combinada com antecedência, de fato, vocês vieram para essa contribuição aberta, agradeço muito a vocês por isso, seguimos falando também, né, nas outras oportunidades, não só nesse primeiro evento de mercado aqui em relação ao tema, mas a gente segue contribuindo intensamente, inclusive por meio da consulta pública, participando dos grupos de discussão da Anbima, e nos vemos em breve. Muito obrigado também a quem participou. Obrigado, pessoal. Tchau, pessoal. Muito obrigado, hein? Obrigada, gente. Tchau, tchau.